principalmente no dia a dia, tá? Max EPR significa máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases. O aparelho se apresenta com o ionizador e o chateador. Qual a função desse? Aqui é a principal, é melhorar o combustível que passa por ele, é ionizar o combustível, tá? Esse é o chateador, a função dele é manter a pressão dentro da flauta estabilizada, mesmo porque muitos carros já estão com sua válvula reguladora de pressão, né? Ou válvula de alívio, como chama, já cansada. E isso aqui veio para dar uma força ao ionizador, ok? E como é que o MagCPR trabalha? Ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campo magnético potente. Se você olhar desse lado, o combustível está todo grudado, né? Ou seja, ele não consegue se misturar com o ar que vem no TBI. Passa pelo MagZPR, ele melhora essa mistura, ele flexibiliza, quebra o combustível, né? Faz com que esse combustível ele tenha seja melhor misturado com o ar. Ele quebra esse padrão que tem a mistura do ar com o líquido, né? Então esse MagZP ele faz com que o combustível ele fique mais flexível para ser misturado. Quando ele acontece isso, ele consegue misturar com mais de 90% do combustível com o ar, porque o ar, o oxigênio, ele é importante para a queima dentro do motor, tá? E aqui ele sendo dificuldade. Com essa condição aqui, só 30% do combustível ele pode ser queimado. O restante vai ser queimado no catalisador, tá? É muito importante saber isso. O MaxIPR ele não mexe na originalidade do carro. A função do MaxIPR é o quê? Melhorar o combustível antes da queima, tá? Quem faz todo o reconhecimento da qualidade do combustível é a central eletrônica através da resposta que ela tem da sonda lambda, da informação que ela tem da sonda lambda, ok? Quando eu uso o MaxIPR, 70% do combustível é queimado no catalisador e não no motor. Então, o MaxIPR trabalha no aproveitamento de 70%. Isso não é só o MaxIPR que trabalha, não. As fábricas também buscam melhorar esse 70%. Como? Carros de 6 válvulas, já buscando fazer essa mistura maior. Ok? Quando usa o MaxIPR, mais de 90% é queimado na cama de combustão. Tá? Queimado dentro do motor, aonde tem que ser queimado, né? Para gerar mais força. Por isso que diz, MaxIPR gera mais força. Por quê? Porque em vez de 30% do combustível queimado, vai queimar 90%. E tá o segredo do MaxIPR, tá? Então, quando você queima isso aqui, a gente tem duas coisas diretamente ligadas. Primeiro, o carro gera mais força. Segundo, os 10% aqui que não foi queimado, que vai ser no catalisador, vai trabalhar com catalisador aliviado. Porque antes queimava o quê? O catalisador queimava 70%, agora queima 10%. Então, o catalisador vai trabalhar aliviado, assim a sua vida útil aumenta, ok? Não é segredo, não é mágica, não tem nada de fio elétrico ligado, não. O que o MaxIPR faz é o quê? Melhorar o combustível que passa por ele. Essa é a função. Todo o reconhecimento vem através da sonda lambda, que informa a central eletrônica e ela baixa o tempo de injeção. Quem trabalha com injeção eletrônica sabe que nada acontece dentro do motor que não seja registrado pela sonda lambda, né? Hoje já tem um sensor de etanol, acredito que nos carros 2015, né, já tem os sensores de etanol, que já ajuda a sonda lambda e a central eletrônica a dar uma correção maior aí a essa queima, tá? Dá uma olhada nessa queima. Hoje também tem sensor de temperatura de oxigênio, sensor de temperatura do ar que entra para dentro do motor, para que essa queima seja mais estiquiométrica, ok? E aí então o catalisador, né? Tem duas placas de cerâmica. A primeira queima o combustível que não foi queimado no motor, a segunda transforma os gases poluentes em menos poluentes, tá? E aí é jogado para a atmosfera. O que que a gente observa? Que essa parte de cerâmica aqui, ela vai trabalhar aliviada, porque só 10% vai ser queimada quando se usa o MaxIPR. Quando se usa, é 70%. Ou seja, qualquer problema que tiver dentro da câmara de combustão, uma falha de vela, uma coisa, vai sobrar para ele aqui, ó. E aí ele pode não suportar, passar aí, chegar até 3.000 graus de temperatura e derreter a cerâmica, né? Ok? E acontece aqui, entupimento do catalisador. O
carro fica falhando, fica sem força, não consegue ter aceleração, e aí, porque está obstruída a passagem dos gases, certo? O MaxiPR aumenta a vida útil dos componentes internos do motor, porque diminui consideravelmente a carbonização interna, tá? Aqui é a parte interna do motor. Por que que o MaxiPR ajuda, né, na conservação das peças internas? Simples, se o carro não carboniza aqui, ó, nesse setor aqui, que é os pistões, a cabeça dos pistões e as válvulas, se ele não carboniza, isso aqui vai continuar limpo. Se ele continuar limpo, se não tiver carvão, se não tiver crosta, se não tiver, ele vai trabalhar cada vez melhor. E quando esse pistão ele sobe para cima, para fazer taxa de compressão, que é a explosão, alguns combustíveis descem pela lateral aqui isso é natural, tá? E ele depois é evaporado pelo motor. Só que quando o carro carboniza, a carbonização também desce. No caso do Max EPR, você vai perceber que essa carbonização não desce, tá? Além disso, esses anéis que estão em cima, ele desce limpando a câmara de combustão. Ou seja, tudo que tiver carbonizado ele vai limpar, certo? Primeiros anéis, a gente sabe que é para aumentar para a taxa de compressão. Segundos anéis é para fazer os trilhos de óleo. E o terceiro anéis, que são três aqui, ó. Você não dá para ver bem, mas aqui são três anéis. E o último aqui é para limpar o óleo que ficou nas camisas e trazendo também a carbonização. É por isso que o óleo vai ficando mais escuro a cada dia, né? Quando você vai trocar, você percebe que o óleo está escuro. Mas por quê? Porque é excesso da carbonização que acontece aqui dentro, ó. Quando você usa o Max EPR, você vão se surpreender com a cor do óleo que você vai trocar. Mesmo óleo com já vencido, né? 5.000 quilômetros ou 6 meses, né, de uso, você vai perceber que o óleo vai continuar como se fosse novo, ok? A mudar um pouco a cor só, mas como se fosse novo, tá? Então, essas correntes também, que é corrente, né, hoje, de comando, que é o que liga a parte de força do motor à parte de queima, ela vai também conserva mais. Hoje, essa corrente é substituída pela correia dentada, banhada a óleo nos carros da Ford já tem, tipo Ford Ka, por exemplo, e outros e outros. Então, a conservação dessa correia de transmissão, ela vai ser muito maior também, ok? O Max EPR, antes de lançar a Timor de lançar o Max EPR, ela testou e no carro, né? A- Colocou no carro novo, no C4, C4 Pace, e 2014, colocou para rodar esse carro 200 mil quilômetros, depois abriu o motor, e aí foi constatado que não tinha carbonização interna. Ou seja, um carro novo, 200 mil quilômetros, continuava novo. Inclusive as velas estavam todas perfeitas, com 200 mil quilômetros, tá? A Timol também fez o teste no dinamômetro e a Mazda emitiu esse laudo, tá? É o laudo do dinamômetro, foi na Mazda em São Paulo, né? No famoso cavalo de Troia, né? Que é apelidado, né? Então, colocou, testou antes o Max EPR, né? E depois com o Max EPR. E aí, viu aí, ele aumentou o torque em 10% e a potência em 11%. Tá aí o laudo feito pela Mazda, isso em 2014, quando a Timor lançou o Max EPR, tá? E quais são os veículos que pegam o Max EPR? Com injeção eletrônica, álcool, gasolina, veículo de 1.0 a 2.0, tá? Sem turbina, ok? Ou seja, diesel por enquanto não, carro a carburado também não, veículos acima de 2.0 também não, tá? E veículos turbinados também não pega, só sem turbina, tá? Essa é a sede da Timor em Uberlândia, Minas Gerais, onde se fabrica o Max EPR, tá? Então, a Timor, ela tem aí sua empresa, sede fixa aqui no Brasil, em Minas Gerais, onde todos podem, se quiser, ir lá, será bem recebido, tá? Esse é o suporte técnico Max EPR, né? A Timor é a única empresa do ramo que tem um suporte técnico para atender seus clientes, que tem live nas quarta-feiras. Então, é um produto realmente que funciona, é um produto que está aí para testar, para você usar e comprovar a sua veracidade, tá bom? E suporte técnico serve para atender consultores, clientes e
consumidores do aparelho, tá bom? A Timol é a única empresa do segmento que está cadastrando e treinando mecânico em todo o Brasil para a instalação do Max EPR. Mesmo porque o Max EPR é um produto exclusivo, só a Timol vende, tá? Você vai achar muito aí pela qualidade do aparelho, você vai achar muito na internet, no Mercado Livre, mas é proibido vender e você pode estar comprando aí também, como diz o outro gato por lebre, tá? A Timol só vende através dos seus consultores. E os mecânicos também só estão autorizados a instalar, se for comprado, dos seus consultores, para evitar o risco aí de falsificação, o risco aí da pessoa estar comprando algum produto adulterado, ok? Na cidade onde não tem o Max GPR, aliás, não tem o mecânico cadastrado, o suporte técnico, através de chamada de vídeo, orienta a instalação com o mecânico da confiança do cliente. Ou seja, o cara está numa cidadezinha lá distante, né? E lá não tem um mecânico que instala o Max GPR. Então, vai entrar em contato comigo e eu vou orientar o mecânico de confiança dele, onde ele vai colocar o aparelho. Com o mecânico se combinam, né? Já sabe como é que faz. Então, é só chegar lá e instalar rapidinho, 30 minutos no máximo, está instalado. Geralmente eu gasto 10 minutos para instalar, ok? Porque o aparelho não mexe na originalidade do carro, não tem fio elétrico pegado nele, né? Como eu falei anteriormente, o Max EPL age no combustível, para que melhore esse combustível para entrar no motor e não prejudique o motor e nem o catalisador, ok? A Timol, a única empresa também do ramo que ela tem os mecânicos e orienta, né? E o mecânico tem uma linha direta com suporte técnico. Hoje são mais de 130 mecânicos, uma lista aí de entrar de mais de 140 mecânicos, tá? Então aí, passando, treinando, para que possa aí estar instalando o Max EPR, tá bom? A Timol também tem um site exclusivo, que é o www.maxepr.timol.com.br, né? Esse site você vai conhecer a história do Max EPR, tabelas de carros que já estão usando o Max EPR com qualidade, né? Você vai ver também a tabela de economia, quanto seu carro vai economizar utilizando o Max EPR, tem a história do Max EPR, depoimento do Max EPR e tem informação sobre essa tecnologia, de onde é que ela veio, né? Então tá aí o site exclusivo do Max EPR, tá? Essa empresa que é um ponto de instalação em Alagoinhas, Bahia, uma das maiores empresas de Alagoinhas, que ela instala o Max EPR, que é a Velascar, né? Ela funciona 24 horas. Não para instalação do Max EPR, ela funciona para também doador, tá, pessoal? Mas não é normal, é só agendar e instalar o Max EPR, tá? Você viu aí o treinamento também de mecânica, né? O suporte técnico foi lá fazer o treinamento, conversar com os mecânicos, explicar direitinho como é que faz a instalação, né? Mostrar aí a qualidade do aparelho, por que se instala em tal lugar, porque não posso ser instalado em outro lugar. Então, foi uma explicação, um treinamento muito top. Tinha lá 8 mecânicos, no proprietário. Então, aí, é a Timol, sempre à frente do seu tempo, tá? E aqui, um depoimento que o cliente mandou, né? Ele utilizou o Max EPR, rodou 422 quilômetros e encheu o tanque. O tanque chegou aqui na reserva, tá? Ele fez essa mesma viagem com o Max EPR, 422 quilômetros, olha, quando ficou o ponteiro, quando ele chegou, tá? E ele fez questão de mostrar o vídeo, né, que ele chegou, mostrar a foto de antes que ele tinha tirado, e ainda mandou um depoimento para a gente. Vamos ver o que foi que ele falou aqui, né? Aí, ó, tá aí, né? 402 km, enchi o tanque lá, deu 48 litros, tava com o tanque cheio, e agora tá vendo aqui, tá um pouco abaixo de meio tanque, deve ter nada, uns 20 litros, 22 litros de gasolina aí.
a gente fazer a conversão aí, né? Ela gastou então 24 litros para rodar 422 km. A gente vai ver também agora o Aí, ó, depoimento dele, né? Ele fez questão de dar o depoimento e mandar para a gente aí gravado, super satisfeito com o Max EPR, tá? boa tarde, né? Estou fazendo esse vídeo aí para a galera da Timol, Max CPR, Economia e Desempenho de Combustível. Agradecer aí o Washington, né, Elias, e também ao Luiz Antônio, né, que foi quem me apresentou aí o Max EPR da Timol. Eu instalei ele aqui no meu carro. Meu carro é uma Renault Scenic, ano 2008, motor 1.6, 16 válvulas. Fazia, né, em média de 8 a 9 km por litro. E hoje, né, eu concluí aqui os testes com ela, estou muito satisfeito, né? Ela atingiu aí quase 16 km por litro. Estou muito satisfeito. Percorri uma distância aí de 422 quilômetros com 24 litros. Eu fiz até no outro vídeo anterior lá, né? Fiz a média. E essa distância eu havia percorrido com ela, com a Renault Scenic aí, um mês retrasado, sem o Max EPR, né? Eu fiz a mesma distância e gastou-se muito mais, né? Eu gastei aí quase 30 e poucos litros, 36, 37 litros, se eu não me engano. Então eu tive uma economia aí de mais de 10 a 12 litros de combustível. Então eu estou muito satisfeito. Agradeço a Luiz Antônio e ao Elias por ter me apresentado aí o aparelho, viu? Max EPR. Viu? Agora confirmado na prática. Eu estou satisfeito. O carro sobrou aí, ó, 2 pauzinhos abaixo de meio tanque. Né? Então a economia comprovada. Vale a pena, viu? Então a gente viu aí, né? Um teste feito, além dos outros vídeos que a gente viu aí, além do canal aí que tem na internet. A gente tá vendo aí as pessoas dando depoimento aí do Max EPR, tá? E a qualidade do aparelho, né? E depoimento real, depoimento feito do começo ao final para trazer aí mais credibilidade. Só vale salientar que Timol não faz depoimento, tá? Quem faz depoimento é o cliente de livre e espontânea vontade, tá bom? Pensei que tinha chegado. Tive uma economia. Os carros, tá? E o depoimento dele é muito bom mesmo. Elias, ô Elias, queria te passar aqui um relato meu, um relatório, né, dos últimos 6 meses usando o Max CPR. Eu tenho que dizer a você, naquele Max CPR eu coloquei no meu C3 1.6 automático 2013, ele, nas ruas aqui de Brasília, que eu tenho rodado, ando no trânsito aqui, mais dentro das cidades onde tem mais sinaleiros, né? O carro, originalmente, ele fazia comigo 6.8. E agora ele está fazendo 8.2, às vezes 8.5, 8.7. É a economia de 20% ou um pouco mais, né? Então tem mantido aí uma boa resposta. E também no rendimento. Está andando melhor. Desde quando eu coloquei o Max CPR, ele ficou mais esperto, né? Mais ariscozinho. Um motorzinho 1.6, né? 16 válvulas. E também quando eu estou no trânsito de via expressa, né, não tem muito paradas com sinal, ele chega a fazer 12 quilômetros por litro. Que ele fazia antes 10 nessas situações assim. Agora fazendo 12, 12,5, né? Chega a isso. Então, o produto tem mostrado que cumpre, né? Cumpre o que está prometido, né? Então, isso deixa a gente satisfeito, né? Então, esse é o meu relato dos últimos 6 meses, meu relatório do uso Max EPR. Espero que possa ajudar outras pessoas aí, tá bom? Um grande abraço. Então, você vê mais um depoimento, né? De cliente satisfeito que tem 6 meses usando e já deu aí seu parecer desses 6 meses usando Max EPR. Isso aqui instalou no RV também, rapaz, e depois que ele instalou no HRV, ele tirou foto antes, tudo direitinho, para depois mandar para a gente, e aí confirmou também, e desse depoimento aqui, ó. Pessoal, boa noite. Sou o Guilherme, da cidade de São José do Rio Pardo. Eu instalei o Max EPR no meu carro, é uma HRV 2016.
7, tá? Eu tirei a foto do antes e depois, ela fazia no máximo 7 km com litro, e assim que eu instalei eu já vi melhores, o carro ficou mais potente e também melhorou a economia, ele já começou a fazer 11 km com litro de gasolina, tá bom? Estou muito contente com o Max CPR e com certeza recomendo a todos aí, tá bom? A gente viu aí um depoimento, né? Mais um depoimento, e a gente estamos aí cada vez mais mostrando aí a qualidade do Max CPR. De vez em quando ele é campo, pessoal, que a internet um pouco tá ruim, aí eu desligo um pouco para ficar melhor, tá bom? Tá ok? Elias, Esse aqui foi um depoimento muito bom, né? Um depoimento que ela acionou o suporte técnico, estava passando ele no começo para vocês verem. E ela falou uma coisa muito importante, né? Sobre a sonda lambda, entendeu? Ela disse o quê? A sonda lambda estava vencida e o mecânico dela não tinha se atentado. Ligou para o suporte técnico, mais uma vez aí o suporte técnico orientou aí o mecânico dela, tá? Observar aqui para você ver a importância desse depoimento. Bom dia, meu nome é Jandiraldo de Almeida. Meu carro é um Siena 2011-2012. Eu fazia 10,5, 11 até 11,5 com muito sacrifício. E aí comprei o Max CPR da Timol. Foi feito o processo, mas não estava vendo resultado. O funcionamento do carro, você pegando, já parecia um carro zero. Só que o combustível, eu não estava vendo efeito. Aí liguei para seu Elias, da Timol, o mecânico. Ele orientou a eu falar com o meu mecânico sobre uma sonda lambda, que eu nem sabia que isso existiria. No Siena tem 2 sondas. E aí foi trocada essa sonda lambda. Aqui eu estou lhe mostrando. Aqui está o aparelho da Timol. Teve que usar uma conexão. E aí, depois desse procedimento, graças a Deus, é estrondoso a diferença que faz. Eu estou muito feliz e agradecida, porque agora eu vou ter condições de ligar, usar meu ar, que eu não usava porque não tinha condições, mas agora eu posso. Na estrada eu estou fazendo até 19, 20 quilômetros. E quem quiser, agora tem que fazer uma coisa. Antes de você instalar o aparelho, você tem que revisar seu carro todo. É por isso que eu estou tendo esse resultado. E aconselho a quem tem transporte que experimente essa maravilha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Então, pessoal, a gente viu aí, né? A gente viu o depoimento aí de Dona Jandira e ela falando aí com relação ao que ela precisou fazer, né? Ligar para o suporte técnico, foi prontamente atendida, foi orientado o mecânico, porque muitos mecânicos hoje têm dificuldade em conversar com o cliente e falar sobre uma peça cara que tem que trocar. Mas é necessário trocar para que não haja mais na frente um prejuízo maior. Por exemplo, se não troca a sonda lambda até 140 mil quilômetros, a partir dos 100 mil já pode ter, a partir de 80 mil já tem que dar uma atenção especial a ela, né? Se você não troca a sonda lambda, muitos têm que trocar até com 100 mil, você queima o catalisador. Além de você trocar a sonda lambda depois, você vai ter que trocar o catalisador. Sem falar que o combustível, se ela travar em alta, seu combustível vai ficar derramando, entendeu? Então, essa dificuldade, muitas vezes o mecânico tem de falar com o seu cliente e acaba aí causando um mal maior na frente, tá ok? Pessoal, vocês estão todos me ouvindo bem? Notaram as perguntas de vocês? A hora é essa, tá? Pode fazer perguntas que a gente está aqui para responder, tá bem?
Quero aqui registrar a presença aqui dos mecânicos Noel, né? Juscelino, da nossa líder Cremilda aí, que está uma das maiores líderes que tem na Timol, sempre atuante, né? Está sempre de parabéns, está sempre com a gente aqui, tá ok? Tamo junto aí. Pronto, seu Noel. Noel Mecânico, estado de Salvador, Bahia. Lauro de Freitas, propriamente dito, do lado do aeroporto. E em casa agora. Boa noite. Meu nome é Maurício e eu gostaria de saber se a instalação num carro novo pode interferir na garantia do mesmo. Vamos lá. O que diz o manual do proprietário? Não se pode instalar nenhum produto que altere a característica original do veículo, correto? Sim. Pronto. O Max EPR, ele não mexe na originalidade, porque ele trabalha apenas na melhoria do combustível. Quem faz todo o resto é a central eletrônica, porque a central eletrônica tem essa característica, e ela é feita para isso, para reconhecer o combustível, se a estequiometria está perfeita, se a mistura rica, se a mistura pode fazer esse equilíbrio. Colocou o Max IPR, o que vai constar lá é mistura rica, então ele vai fazer o quê? Baixar o tempo de injeção. Baixou o tempo de injeção, é economia. Mas não mexe na originalidade do veículo. Por quê? O Max IPR abaixa a mangueira que entra para a flauta e é colocado o jateador no encaixe ali, ou direto na flauta, ou depois do retorno no fio do combustível. Ou seja, você não altera em nada a característica original do veículo. Então, não perde garantia e não mexe na originalidade, ok? Muito obrigado. Valeu, Maurício. Pessoal, enquanto vocês vão fazendo suas perguntas aí, eu vou responder aqui também, está no chat, tá? Qual é a garantia? 1 ano de garantia, mas a vida útil é mais de 5 anos, né? Isso que foi colocado em 2014 aí, duraram mais de 5 anos aí, tá? Certo. Pessoal aí de Itaberaba, sejam bem-vindos, tá? Pronto. Maria Rita, realmente o aparelho funciona. Isso. Pessoal, pode perguntar, pessoal. Fique tímido não, tá bom? A gente tá aqui para isso, tá? Eu acho que não tem muito se perguntar, né? Porque tudo foi abordado, tudo foi esclarecido, né? Então, Juscelino do Rio de Janeiro. Boa noite, Juscelino, tudo bem? Você não está na sala. Acho que está gravando. Pessoal, quer perguntar, Rony? Abra seu áudio aí, seu áudio está desligado, tá? Pode abrir aí. Dá um toque na tela para... ok. Já abriu. Eu queria saber, esse dispositivo é colocado antes da flauta, né? Dos bicos injetores. Ele é colocado depois do filtro e antes da flauta. Porque é o seguinte, depende de cada carro, tá? Por exemplo, o carro da linha Fiat, lá embaixo ele é soldado o T, ele não tem encaixe lá. Já na linha Volks tem, na Chevrolet tem, na Renault tem. O que a gente faz? A gente instala diretamente da flauta, tá? A gente encaixa o jateadorzinho da flauta, né? Ele fica encaixado. E o ionizador, que é a parte azul, a gente abraça a mangueira poucos centímetros ali da flauta, naquela mangueirinha ali, que traz o combustível para dentro da flauta. Tem? Aqui leva o combustível, tá? Uhum. Aqui leva o combustível para a flauta, você vai e abraça aquela mangueira. Como é um processo de ionização, vai ionizar o combustível e passar por dentro dela. E aí, o outro papo está na frente, mantendo aquela pressão dentro da flauta. Porque o que acontece é que a gente vê. A gente sabe que a maioria das pessoas, de clientes e mecânicos, muitos não têm informação, né? Mas existe uma válvula chamada válvula de alívio, tá? Qual é a função dessa flauta, dessa válvula? É aumentar a pressão dentro da flauta. O que ela faz? A bomba joga 3 bar, ela segura o combustível dentro
travando o combustível para não passar, para elevar até 3,5 bar, 4,7 bar, até tem veículos como da linha Volks, até 7 bar de pressão. Isso é um carro que já eleva a pressão dentro da coisa. Quem é responsável? Isso aí é a válvula de alívio ou a válvula reguladora de pressão, que muitas vezes fica no tanque de combustível do lado da bomba de combustível e muitas vezes na flauta, tá? O que acontece? Todas as vezes que há um problema de bomba de combustível, os mecânicos não se atentam a trocar essa válvula. Ou seja, tem carro que trocou 5 vezes a bomba de combustível e nenhuma válvula. Acontece o quê? Que a válvula cansa. Ela vai ficar na mesma pressão da bomba de combustível, 3 bar. Então, essa pressão na flauta ela vai ser prejudicada. Por quê? Porque a função da pressão é justamente os bicos pulverizar mais fino para que se misture melhor com o ar. Olha como as coisas se encontram. O Max EPR, ele melhora o combustível se misturar com o ar. A válvula reguladora de pressão do próprio carro, que vem em todos os carros, serve o quê? Para aumentar a pressão, para pulverizar mais fino, para também se misturar com o ar. Só que muitos não trocam essa válvula quando se troca a bomba de combustível. Não se tem cultura dentro da mecânica de trocar. Assim como tem cultura de trocar o sensor de oxigênio, porque está funcionando, está bem, mas não está. Está carbonizando, prejudicando o óleo do motor, entendeu? Quando se troca a sonda lambda na sua vida útil correta. Qual é a vida útil da sonda lambda hoje, segundo o manual? Se olhar, você vai ver, 140 mil quilômetros, tá? Com o combustível que nós temos aqui no Brasil, né, a gente não precisa nem dizer, com 100 mil, a sonda lambda está carbonizada. Muitas vezes já perdeu a sonda lambda, está mandando informação para a central eletrônica muito lenta. E carro não trabalha com nada lento. O motor só trabalha em milissegundos, ou seja, 1 segundo dividido em 1000. Em 1000, você tem aí 230 milissegundos, que é aproximadamente aí a pressão dos bicos injetor, a quantidade de milissegundos que injeta o bico injetor. Então é muito rápido. Ou seja, enquanto você pisca o olho, ele já passou 3 vezes aí, só você ter ideia. Então, a válvula reguladora de pressão ela é colocada, aquela flautazinha, para justamente ajudar a aumentar a pressão dos bicos injetores, para ajudar a eficiência aí do ionizador. Entendeu? Então, carro da Fiat, direto da flauta. A maioria dos carros novos, direto da flauta. Tá? Linha Toyota, tem caixezinho antes, você coloca antes. Alguns carros da Kia, o Cerato, por exemplo, se instala na saída do tanque. Por que na saída do tanque? Porque o filtro de combustível é dentro do tanque. Tá? Ou seja, um filtro de combustível desse para trocar, aí, tipo, por exemplo, o Honda Fit, filtro de combustível dentro do tanque. Né? Muitas vezes, esse filtro de combustível também eles não são trocados porque é um custo maior, há uma dificuldade maior. Por exemplo, a do Fit, você tem que tirar o console do carro ali, onde fica a marcha, para trocar o filtro de combustível. Então, o serviço desse hoje custa em torno de R$500, né, com o filtro, e muitas pessoas não querem trocar. O Cerato, você tem que tirar aquele suporte da bomba de combustível e trocar o filtro de combustível. Tá? Então, existe aí essas instalações. Então, o Cerato daqui instala no flange da tampa do combustível. Muito simples e fácil. Suspender o banco ali, tirar aquela tampinha, só desencaixar e encaixar também, que é 8 milímetros, tá? No Gol, Chevrolet, Volks Chevrolet e da Renault, no retorno do filtro de combustível embaixo, tá? Na linha Fiat, principalmente aquela mais antiga, que é o motor Fire 1.4, 1.8, se instala aí direto da flauta de combustível. Mas tudo isso aí tem um suporte técnico que está atuando. Você ligou, imediatamente chegou o retorno para você aí. Se não chegar o chamado de vídeo, chega aí um vídeo informando a instalação. Tá bem? No caso aí, quando eu colocar o dispositivo no veículo do cliente,
Aí eu já deixo ele avisado, falo, ó, se caso não tiver a economia desejada, a gente vai ter que fazer a troca da sonda lambda, né? Porque, É, isso. Vamos lá. tipo assim, Pergunta muito. se ela tem mais de 80 mil quilômetros, por exemplo, o cara nunca trocou, né? Seria, assim, aconselhável mandar ele trocar a sonda lambda? Ou não é necessário para isso? Um carro com 80 mil quilômetros rodados, tá? O que você vai fazer com o cliente? Perguntar a ele, você já trocou a sonda lambda? Não, pronto, são 480 mil. Quer fazer uma limpeza? Porque sua sonda, com certeza, vai estar aí já carbonizada. Para você não correr o risco de queimar seu catalisador, tá? Colocou o Max EPR, não vai queimar, mas se ele não colocar, ele vai, se não tiver o Max EPR, vai colocar. Limpou a sonda lambda, K80, botou no frasquinho ali, deixou ali 30 minutos, dá uma esguichada nele ali, limpou direitinho, colocou no lugar, certo? Acima de 100 mil, você já vai ver a condição dela visível, você vai visualizar a condição dela. Qualquer coisa, aconselha a trocar, tá? Acima de 110 mil, já de logo, se você não trocar, você vai queimar seu catalisador. E aí o cliente quem vai decidir, né? Já trocou filtro de combustível, filtro de ar, como é que tá, entendeu? E são coisas básicas, mas a cultura hoje, para você ter ideia, você chega numa cidade que você quer passar um aparelho no seu carro, acende a injeção eletrônica, tá? Você quer passar aparelho. Se tiver 20 oficinas, você vai achar aparelho em 3. Então, hoje, é necessário entender que não se conserta mais carro só com chave, não se conserta carro com aparelho de conhecimento, tá? No momento que você colocar o aparelho, estava até tendo discussão, que eu fui o treinamento, e quando o treinamento estava discutindo com um mecânico muito bom também, por acaso, e ele disse, eu não preciso de aparelho, eu chego no carro e descubro. A diferença do cara que está com o aparelho ou de você que está sem o aparelho é quando ele botar o aparelho, vai dar o DTC, vai dizer sonda lambda ou eficiência catalítica. O que acontece? Enquanto você está testando vela, olhando o cabo de bico, olhando o cabo se está tudo firme, se não tem, o cara já está lá consertando o carro, já sabe o defeito. Tá? E outra coisa, muitas vezes, o que acontece? O carro está com problema desse, você vai e limpa o DTC. Por que nem você não reseta um celular, você não reseta um notebook, né? Você não faz a limpeza? A mesma coisa que tem que fazer no carro, porque hoje é tudo PWM, é tudo sinal de computador, sinal de celular. Ele tem um software dentro que gerencia tudo. Então, muitas vezes você limpa esse DTC do carro e o carro procura um parâmetro e automaticamente começa a funcionar normal. Por quê? Porque ele recebe tanta informação, entendeu? Ou seja, às vezes ele trava apenas em uma quantidade de combustível, o cara coloca álcool, dá 13, coloca gasolina, aliás, desculpa, coloca gasolina, dá 13, coloca água, dá 12, álcool, dá 12,5. Quando ele fizer isso, já sabe que tem um problema, porque se ele colocou gasolina, deu 13, não água para dar no máximo aí 10, 9, 10. Quer dizer, certas coisas a gente leva na experiência de vida, tá? Certas coisas, mas muitas vezes é necessário sim um aparelho, porque o aparelho não é para consertar o carro, não, o aparelho vai dar o DTC, vai informar o mecânico aonde é que ele tem que ir. Por quê? Eu não sei se, eu acredito que você é mecânico, né? E o mecânico, nós mecânicos, temos dificuldade muito grande. A gente, eu acho que não é só a gente, mas principalmente a gente briga o tempo todo com o tempo. Já percebeu? Quando você começa a abrir o motor, já deu do meio-dia? Quando você almoça, você começa a verificar as peças do motor para fazer a lista de pedido de peça, né? Você já deu 6 horas da tarde? Então, como a gente briga o tempo todo com o tempo, é necessário que a gente tenha um aparelho para que nos ajude. Outra coisa também, né? Muitas vezes você está ali dando sensor de detonação com defeito. Você, eu, pô, já matei a charada. Vai lá,
tira o sensor de detonação e vai testá-lo. O sensor está bom. E aí você disse, mas e agora? O sensor está bom. Você vai fazer o quê? Aí você vai fazer, lógico, se você não tiver um osciloscópio, você vai com um multímetro, né? E vai testar, ver se está chegando corrente, não é assim? E aí não está chegando corrente. E agora? A peça está boa, não está chegando corrente. O que é que pode ser? Aí você colocar um osciloscópio, é mais rápido, que você vai ver fio por fio, né? Você vai furar o fio ali, botar o osciloscópio, ele vai jogar aquela informação e vai retornar. Se a informação chegar em onda quadrada, você vai saber que aquele fio está bom. Vai jogar em outro. Vai chegar em um que vai chegar ali a informação quadrada com corte, ou com diferença. O que você vai perceber? O fio está quebrado em algum lugar. Não é verdade? Eu lhe pergunto, você começou 8 da manhã, mas isso aí já vai dando 5 horas da tarde e você pegado, não é verdade? Eu dou treinamento aos mecânicos, eu bato papo com os mecânicos, eu digo, olha, muitas vezes a gente conserta carro sem trocar uma peça. Por isso que o diagnóstico ele tem que ser cobrado. Que muitas vezes o diagnóstico é muito mais caro. Aí você vai lá, colou o fio, né? Colou o fio, colocou a peça para ler novamente, e vai estar lá, o código de falha vai desaparecer. Limpou o DTC, o carro está normal. Não é assim? Entendeu? Então, a mecânica hoje tem que entender que mudou. Esqueça. A mecânica mudou. Ou você tem um conhecimento, um treinamento. A Timó está buscando agora trazer, a gente está com os treinamentos nas terça-feiras, às 20h30, só para mecânico, né? Lógico, alguma pessoa que tem interessado também, entre em contato comigo, eu consigo colocar. Justamente para fazer o quê? Falar sobre multímetro, falar sobre osciloscópio, falar sobre scanner, falar sobre o que está acontecendo. Para você ter ideia, Rony, muitas pessoas estão conhecendo o carro, por incrível que pareça, depois do Max EPR. Porque ela achou que era só entrar no carro, bater na chave e ir embora, né? O carro pegou, tá bom, mas não tá. A gente tá em pé, né? Eu acho que agora a gente tá no final da live e eu posso falar isso para vocês. Eu não sei se você percebeu, eu tô falando um pouco devagar hoje, um pouco lento. Estava na loja, lógico, fazendo lá um diagnóstico do veículo e baixei a cabeça assim, um calor terrível, de puxa, o que pode ser esse negócio? Aí comecei a analisar. Penso que não, o sangue desce no nariz com muita velocidade, para a esquerda. Como eu já tenho pressão, coloquei pressão com 17. Ou seja, eu estava em pé, eu estava trabalhando, eu estava correndo, mas por dentro de mim alguma coisa está errada, estava errado, né? Eu não podia deixar de apresentar essa live hoje, tem muitas pessoas importantes dependendo de mim. Eu não pude deixar as pessoas na mão, entendeu? Aí me recuperei um pouco, tá? Tomei o medicamento, aqui medicado, mas minha missão aqui está cumprida com as pessoas que eu assumi o compromisso. Tá bem? Então é isso. Mais pergunta, pessoal? Se quiser fazer pergunta aí, fica à vontade. Rony, quer fazer mais uma pergunta? Pode fazer, meu amigo. Deixa eu ver aqui no chat, todo mundo está respondido, todo mundo satisfeito, graças a Deus, né? Quero aqui agradecer a presença de todos, né? Elias, boa noite, meu querido. Boa noite, Juscelino. Tudo bem? Tudo. Melhor aí, ó. Se cuida, hein? Boa noite, Diamante Delma, tudo bem? Seja bem-vinda. Elias, uma perguntinha aí para você, meu querido. Por gentileza, você sabe uma previsão aí, mais ou menos, de quando vai sair o Max CPR para os carros diesel?
mas é um projeto disso aí, ele teste na mão, ele leva teste em laboratório, né? A gente tem um laboratório em Salvador, né? Que é a Gemos Diesel, que é da gente, da família da gente, que é do Joel, né? É um dos maiores mecânicos do Brasil, né? Ele hoje é, né? Só para carro, só trabalha com caminhonete lá, mas eu estou sempre lá, inclusive, assim, fazendo um treinamento com ele, batendo um papo, né? E tem um pouco a família. A gente tem todo o aparato, só que a gente também tem que ter um tempo para fazer isso, porque isso demanda tempo, tá? Demanda tempo, demanda treinamento, depende também do que a gente precisa provar do aparelho, o que o cliente precisa entender, né? O que a gente percebe? A gente percebe, já sabe, eu já sei, que no momento que você instala, coloca o aparelho para usar o diesel, né? A carbonização ela diminui aí em mais de 90%, tá? Isso é importante porque um problema que nós temos hoje com diesel é o enxofre, né? E nosso diesel tem um biodiesel dentro, né? Esse biodiesel aí, muitas vezes, como os bicos eletrônicos, muitas vezes vêm da Europa, vêm de fora, acontece muitos problemas com esses bicos eletrônicos, né? Hoje são tudo eletrônico. Hoje é 2.000 bar de pressão, pra você ter ideia. Aí chega um bico, né? Está testando um bico lá, quando a gente pensa que não, um bico trava só para 3.000 bar de pressão, né? A resistência, a pendância entendeu? Muito grande. Então, demora um pouco, mas com fé em Deus aí, a gente vai lutar para conseguir trazer esse resultado para vocês aí, para que a gente possa estar trazendo aí um aparelho que possa estar ajudando as pessoas, tanto na economia como na melhoria que traz para o motor, né? Entendeu? Valeu, Certo, meu Elias. querido? Obrigado aí, meu querido. Juntos, Celino. Obrigadão aí. Pessoal, Tamo junto. pessoal, já chegamos no nosso horário. Quero aqui agradecer a presença de todos, tá? Que se estiver precisando, pode me chamar no Zap, eu vou estar aqui sempre respondendo. Hoje eu estava lá sendo atendido, sendo medicado, né? E estava um pouco de dificuldade, como eu estava no soro, mas a outra estava no celular ali, sempre respondendo, que hoje teve umas 2 instalações muito complicadas. E eu sei que as pessoas iam sentir dificuldade, como eu estava deitado lá, confortável lá, sendo medicado, né? Aí continua a distrair, porque a gente distraindo sofre menos, né? Então é isso aí. Pessoal, obrigado. Sejam Melhora, todos viu, bem-vindos aí. Washington? Se cuida, Obrigado, tá? Débora. Toma Obrigado. bastante água, né? E parabéns pelo seu compromisso, né? Mesmo não tão bem, tá aqui presente, né? Passando aí todas essas informações. Você sabe que eu sempre admiro muito o seu trabalho. Eu sempre estou ativa aqui participando, não estou sempre assim comunicando, mas as informações que você passa é valiosa. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui também, né, está com o mesmo objetivo. Mas parabéns, tá? Boa noite para vocês. Obrigado aí pelas suas palavras, Delma. E obrigado aí a todos que tenham comparecido. Espero que eu tenha entendido a expectativa de vocês. Caso não tenha entendido, me desculpa aí, mas pode estar chamando o Zap, que a gente pode estar tendo suas dúvidas, tá bom? Todos com Deus tratados por eles.